é tema da entrevista desta semana. Ontem falamos sobre a história do surf, a relação do esporte com a cidade de Santos e a profissionalização da modalidade. Hoje vamos saber como foi o processo de produção da primeira prancha adaptada para deficientes visuais, descobrir por que é tão bom surfar e conhecer o livro que Cisco acaba de lançar. Confira! Para quem tem o elemento da água, do mar, ele pode gostar de pescar, ele pode gostar de estar perto do mar, mas praticar o surf, existem mil maneiras de você praticar, ou por hobby, ou por competição e tal, mas o que ele te faz? Ele te faz realmente você ter uma autoestima melhor, desenvolve toda a tua parte física e emocional, te coloca perto da natureza, te torna mais sensível, né? Então ele te dá uma vitalidade, sabe, o benefício não é só pela prática da atividade física, é que ele proporciona muito prazer. Quando a gente fala de qualidade de vida e saúde, a gente fala do sorrir, né? Da satisfação, da emoção, que legal isso, é isso que dá saúde, a gente sorri mais. Então o surf ele proporciona a saúde através de você estar bem com você, sentir bem, você não agride, você participa de uma comunhão de energia muito forte. O surfista tem uma coragem, ele é desafiador, ele arroja. Tanto é que na época nós tomávamos pancadas das polícias, porque a gente era arrojado mesmo, andava com o cabelo comprido para mostrar que a gente era queimado do sol, cabelo loiro, né? Enfim, a gente foi para frente para mostrar que esse surf valia a pena fazer. Todo mundo pode surfar e deve surfar, principalmente quem não sabe nadar, porque o surf ele começa nos estágios pequenininhos, na beirinha, no aprendizado do deslize em linha reta. Tem gente, por exemplo, que não nada e faz surf há 10 anos e se diverte. Como é um esporte individual, tanto faz que a onda seja grande, tanto faz qual instrumento você está utilizando, o que importa é você se divertir. Então eu não vou falar para você que aquela onda do fundo é melhor que aquela do raso. Se você quiser ficar raso a vida inteira e está se divertindo aqui, não está se machucando, segue em frente. Mas se ela quiser ir para o fundo, ela quiser avançar, ela vai ter que tomar um sentido diferente na sua vida. Ela vai ter que explorar outras coisas. Então ter confiança, né, e autodomínio do seu corpo no mar, porque o oceano é realmente difícil. Mas eu escutei isso de um havaiano. Não importa se você faz bodyboard, se você faz com prancha grande, se você desce de jacaré, se você pega de prancha pequena, importa que você esteja se divertindo. Isso ele falou pra gente lá e é uma família tradicional, da família Aikau, que desce ondas enormes em Waimea. E para eles o que importa é a diversão. O surf é para se divertir e para a saúde, porque ele faz você sorrir mais, entendeu? Demorei 6 meses para escrever, fiz meio que na unha, não era assim um cara super autodidata no computador, mas acabei realizando isso, ficou na gaveta um tempão. Mas por que eu escrevi isso? Eu acho assim, tudo que a gente falava na praia e tal, não tinha nada escrito, não existe isso também, não existia isso aqui no Brasil. Então eu achei que era legal colocar do jeito que eu achava, e demorou 1 ano, porque todo desenhado e tal, para fazer. E eu também queria passar um pouquinho daquilo que a gente tem como metodologia, vamos colocar assim. Como professor de educação física, eu falo assim, olha, bom, é isso que eu faço sempre. Então assim, primeiro, não colocar uma linguagem que seja muito científica, porque ninguém vai entender. Então uma linguagem simples que o papai pode pegar e pegar o filho, porque o mais importante é compartilhar com a família isso. Então assim, se eu não vou ser o professor do seu filho, você pode ser o professor do seu filho. Então ele tem que ter uma linguagem acessível, uma linguagem super simples. E executar os movimentos que a gente mais acertou, ou seja, os menos lesivos nas articulações, seus giros, na musculatura e tal. Então era proporcionar que assim deu certo para mim. Não que essa metodologia seja a melhor do mundo, mas a minha que a gente proporcionou é que a gente achou que era menos lesiva, tá legal? Eu, por exemplo, na minha história, quando você pergunta, puxa, o que eu sei para você? Se eu tivesse um livro desse naquela época, eu falaria assim, puxa, a minha primeira prancha foi com aquele meu amigo, meu primo fez a prancha para mim, eu teria gravado, teria guardado isso. No final do livro, ele contempla isso. Meus primeiros amigos, a minha primeira onda foi com quem, a minha primeira prancha. Pequeno, mas são 3, 4 páginas, mas que vale a pena, porque é aí que faz a diferença.
minha primeira onda foi com meu papai, entende? A gente tinha um aluno, Valdemir, que chegou na escola com muita vontade de surfar, e essa dificuldade, né, a gente não tinha também esse espelho de trabalho, a gente começou a adaptar. Você tem uma ideia, se você fechar os olhos e falar assim, olha, eu vou até o elevador, já é uma dificuldade, imagina surfar. Então eu comecei a fechar os olhos, entender o mundo dele, olha, as sensações térmicas para dar orientação espacial para ele, né, o som do mar, de que maneira ele ia fazer. Ele foi adaptando situações e criou-se uma metodologia e uma prancha que pudesse realmente chegar nesse ponto. A gente adaptou parafina no bico, ele errava sempre na posição dos pés, então toda hora tinha que colocar ele novamente na prancha, e foram assim. Durante 10 anos de observações, com vários professores, e chegou um dia e falei assim, não dá mais para ficar criando, eu vou desenhar essa prancha em casa. Desenhei a prancha em casa à noite e executei o projeto, que era fazer uma prancha com todas essas coisas que não saísse mais dela. Nós fizemos uma prancha em 2007, lançamos a prancha, e o primeiro momento que o Valdemir, que esse aluno surfou nessa prancha, não foi maquiado não. Vamos entrar na água? Vamos entrar na água agora. Val, se vira. Tinha todas as situações, a primeira onda já foi maravilhosa, a segunda foi maravilhosa, a gente vibrou, e foi o primeiro momento da prancha, o primeiro momento dele surfando numa prancha adaptada. Desde a época que eu enxergava, sempre quis muito surfar. Agora estou podendo realizar esse sonho. Surfar é muito, mas muito bom. Ela serve maravilhosamente porque a gente não precisa falar, professora, põe a parafina, não, já está lá a relação, as 10 adaptações que são da prancha são para favorecer tanto a didática quanto a prática do cego. E ela toda em EVA para não machucar, um material molinho, igual do bodyboard. Tem 2 frisos laterais para você, para o cego tentar achar o limiar da borda para que ele não escorregue, não se machuque. Você tem um velcro em cima da prancha que você estabelece a relação de centro de equilíbrio de gravidade da prancha quando você está deitado. Tem uma relação também em alto relevo no centro quando você está na posição vertical. Com o cego, ele toca com os pés e sabe que o centro de gravidade da prancha é bem no centro, então isso favorece muito. Tem as extremidades, bico e rabeta com EVA para não machucar, porque são perfurantes. A quilha também é soft, um EVA também para não machucar. Ela tem a cor amarela, porque ela possa, alguns cegos têm essa relação de claridade para que você possa identificar onde ela está, então por segurança também. Tem 2 guizos nas extremidades para essa sensibilidade sonora para identificação da prancha onde está também, então que favorece toda essa prática do aluno. Lá na escola pública nós temos uma sala de modelagem. E aí eu também aprendi com o Val, porque eu fiz ele participar da parte da modelagem da prancha. Ele cego, fazendo riscar a prancha e sentir com as mãos, antes de ela ser construída, com toda a construção dela, e sentir esse amor pelo equipamento. Então ele também ajudou na construção. Depois nós terceirizamos a parte do fiberglass e na parte da construção do EVA. Nós tivemos o apoio da Prefeitura de Santos e da Steel no primeiro dinheiro que a gente precisava para fazer a prancha. Ela custou R$2.000. No primeiro momento que a prancha foi surfada, e vocês da mídia vão entender isso que eu estou falando, ela teve de audiência só no Fantástico 4 minutos. Então incalculável o retorno que teve para quem acreditou no projeto. Depois de alguns anos, nós fomos chamados no Rotary para que pudessem falar sobre esse projeto, igual vocês estão falando. Depois de um tempo, beleza, me chamaram, me deram, olha, prêmio de inclusão social, bacana, legal. Nós temos uma surpresa para você. Vamos te dar 10 pranchas para a escola pública. Eu nem sei quem foram as empresas que deram. Nós ganhamos 10 pranchas para lá para servir para as pessoas gratuitamente praticarem o esporte. Quando a gente quer falar do nosso grãozinho, de fazer alguma coisa por alguém, eu tenho certeza que para o Val fez muita diferença. Primeiro porque ele é um rapaz de classe média pobre, da Zona Oeste, não tinha nenhuma condição de estar onde ele está hoje, né? O Valdemir, primeiro cego no mundo a surfar, a primeira prancha do mundo a ser executada e projetada aqui em Santos, se tornou pública. Para ele fez toda a diferença, porque quando a gente veio à Universidade, Santa Cecília, pedir a bolsa, imediatamente a gente conseguiu a bolsa de 90% para ele estudar. Ele hoje está no 2º ano de Educação Física. Vai ser um excelente professor.
Então, para isso, para uma pessoa que estava lá atrás, dentro de casa, fechado, sem ter nenhuma perspectiva da vida, o surf e essa prancha fez muita diferença. Um dos relatos impressionantes que eu tive do Ciasca foi assim, crianças que não sorriam, crianças que não caminhavam há muito tempo, caminharam em direção ao mar, né? Eu tive experiências incríveis com crianças 90% queimadas no corpo, sensações que elas sentiram emocionais que dificilmente sentiriam em outros lugares. E a gente tem relatos de melhora física, da coordenação motora, e da parte da felicidade, que é transformadora através do oceano. Crianças com Down, que os pais enfatizam que ele tem problema, chega lá na hora na sociabilização, com todo mundo a gente nem percebe o que ele tem de problema, de tanto prazer, tanta felicidade está envolvido no conjunto. Então assim, o nosso trabalho lá é não enfatizar as deficiências, e sim aquilo que nós temos de melhor. Crianças que desenhavam, por exemplo, ou que não sorriam, que desenhavam desenhos escuros, passaram a escrever e desenhar colorido. Eu sou formado em educação física, a gente via que todos os outros esportes clássicos estavam inseridos em universidades, e eu participei disso tudo. Por que o surf não, né? Na primeira reunião de corpo docente, todos levantaram as matérias, as disciplinas, voleibol, natação, enfim, todas as clássicas, né? Vamos colocar informática, vamos colocar inglês. Eu falei, peraí, deixa eu levantar. Aí falei para o corpo docente o seguinte, gente, o surf tem pioneirismo na cidade, começou aqui. Tem umas federações, os campeões brasileiros estão aqui, as organizações estão aqui, os primeiros profissionais estavam aqui. Tem um esporte que está organizado, por que vocês não colocam o surf? Graças a Deus a universidade abriu esse campo, que foi pioneiro da cidade, mas também foi pioneiro da Universidade de Santa Cecília, nesse sentido de realmente a disciplina entrar, tá ok? Não como curso de extensão, como foi em outro, não, disciplina mesmo. Por quê? Hoje vários professores que saíram dessa faculdade trabalham comigo lá e fizeram seus projetos pessoais. E como autonomia, quando a gente quer sair para o campo de trabalho, isso é muito maravilhoso, porque se acreditar num esporte que foi marginalizado há um tempo, hoje está incluído na universidade. O surf é o primeiro esporte radical do mundo. Primeiro esporte radical do mundo. Depois foi para a asa delta. Depois que vieram os outros. Então por que não, né? Toda a cultura, Então acho que a gente faz um trabalho aqui, a gente não tem tempo para passar tudo que é a cultura do surf, mas a gente tenta influenciar um pouquinho, influenciar para que eles entendam o surf de uma maneira não assim pejorativa, nem com estigma, mas que eles entendam o surf de uma maneira legal, de maneira de um esporte que já está concretizado. São mais de 8 milhões de pessoas praticantes aqui no Brasil, né? Então assim, são inúmeros projetos bacanas, então é isso que eu faço aqui. Aloha, aloha! E amanhã tem mais Espaço Unisanta. Não deixe de ver!